Olá, este é o canal Ser... Olá, este é o canal Ser Mais do... Olá, este é o canal Ser... Olá, este é o... Olá, este é o canal Ser Mais do que Apenas e hoje estamos aqui para responder à tag Clube dos Clássicos Vivos. O Clube dos Clássicos Vivos é um grupo do Goodreads que foi criado pela Cláudia, do canal A Mulher que Ama Livros. O clube é também moderado pela Carolina, do canal Holy Reader. As duas decidiram criar umas perguntas específicas para os membros deste clube. Se não conhece o clube, eu vou deixar o link na caixa de descrição do vídeo para vocês conhecerem, principalmente se gostam de clássicos. Este é um clube imperdível e eu venho então hoje aqui responder às perguntas que elas nos fizeram. Primeiro, há quanto tempo estás no Clube dos Clássicos Vivos? Eu lembro-me que o primeiro clássico que eu li no clube foi O Crime e Castigo, do Dostoiévski, e que foi lido no mês de agosto de 2016 e por isso estou no clube há cerca de 1 ano e poucos meses. O que mais gostas no clube e o que menos gostas? O que eu mais gosto é toda a conversa e todos os comentários que surgem na leitura dos clássicos que vamos lendo ao longo de 2 meses, toda a interação que há entre nós, a partilha das nossas opiniões e de diferentes pontos de vista. Eu acho que isso realmente é o mais interessante no clube. O que menos gosto... Não há assim nada que eu não gosto no clube. Há sempre coisas que podem ser melhoradas, mas isso acho que faz parte do processo do crescimento do clube. Mas não há nada de especial que eu não gosto no clube. Tens alguma sugestão para o clube? Qual? De facto, é difícil nós todos acompanharmos os encontros que têm havido para a discussão dos clássicos ao vivo e normalmente esses encontros acho que têm sido em Lisboa. Eu acho que essas iniciativas são muito positivas e são muito motivadoras para quem consegue ir a esses encontros, mas realmente para quem está longe fica um pouco difícil de acompanharmos esses encontros. No meu caso, por exemplo, eu estou na região sul do país, estou mesmo mais a sul a maior parte do ano. Haverá outras pessoas que também terão poucas possibilidades de se deslocarem para os locais dos encontros. Por isso o que eu sugeria, talvez, para o clube é, pelo menos uma vez de meio em meio ano, tentarem fazer uma live no YouTube mesmo. Houve um esforço no último encontro para fazer uma live no Instagram, mas infelizmente não correu muito bem. E eu acho que isso se deveu à fraca ligação de rede de internet, mas de qualquer das formas, aqueles ecrãs são muito pequenos para abarcar todo o grupo que estava ali nesse encontro. Eu acho que resultaria melhor se nós aprendêssemos a fazer lives aqui no YouTube e num grupo de 2 a 3 pessoas para haver uma comunicação mais fácil, fazer uma live dessas aqui mesmo pelo YouTube, que eu acho que dá para partilhar ecrãs e aparecerem essas 2 ou 3 pessoas nas lives daqui do YouTube e haver então essa interação. Acho que poderíamos experimentar fazer essa experiência, de forma a que outras pessoas que mesmo que não fizessem parte do clube pudessem interagir e dar a sua opinião e estarmos ali todos naquele momento. Acho que ia ser uma experiência interessante. De todos os clássicos lidos no clube, qual foi a leitura mais surpreendente e aquela que mais te desiludiu? Eu vou começar pela leitura que mais me desiludiu por não me conseguir ter cativado totalmente, que foi O Paris é uma Festa, do Hemingway. Este livro parece quase uma não-ficção ou as memórias deste escritor nos tempos em que ele esteve e viveu em Paris, e dos livros que eu gostei, acho que foi mesmo aquele que eu não consegui gostar tanto. Neste momento eu já li o livro que está a ser lido agora para estes 2 meses, que é o do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. Eu li-o por acaso há 2 meses e eu poderia incluir esse livro também como um dos livros que mais me desiludiu no clube, embora eu tenha lido fora destes 2 meses. E em relação à leitura que mais me surpreendeu positivamente foi mesmo O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Este foi dos clássicos que se tornou assim dos meus favoritos de sempre. Foi uma leitura que, apesar de eu já ter lido há mais de 1 ano, me ficou na memória e que me marcou, e por isso acho que este foi o livro mesmo que mais me surpreendeu dos livros que foram lidos dentro do clube. Houve algum clássico que te fez mudar a percepção de clássico? Qual? Eu, na verdade, eu acho que eu não tive nenhum preconceito
preconceito em relação a livros clássicos, porque eu já li este tipo de livros desde muito nova. Por isso, quando eu entrei no clube, para mim o género literário já não era novidade nenhuma e não houve assim nenhuma leitura que me tivesse mudado a minha percepção de clássico. Fora do clube também, eu nunca fiz muito a distinção do que era um livro clássico do que é que não era. Eu, quando comecei a ler em adolescente livros da biblioteca, eu ia à biblioteca e pegava nos livros que me despertavam a atenção, ou porque já tinha ouvido falar, ou porque me interessaram naquele momento, e nem sequer estava a pensar se aquilo era um livro clássico ou não, ou se era mais chato ou mais pesado por causa disso. Por isso não há assim nenhum livro que me tivesse mudado a minha percepção de livro clássico. Que clássico recomendariam a alguém para começar a ler clássicos? Eu recomendaria talvez uns livros mais leves, um autor assim de histórias que eu considero assim mais leves, de aventura, e eu estou aqui a falar do Júlio Verne. Estou aqui a falar daqui especificamente da Volta ao Mundo em 80 dias, mas também poderia recomendar um outro que eu li dele, A Tribulações de um Chinês na China. Os dois livros são bastante fininhos, bastante rápidos de se ler, mas acima de tudo a sua escrita é bastante leve, tem algum suspense à mistura, tem personagens interessantes aqui na Volta ao Mundo. Não é à toa que ele inspirou um famoso filme de aventura e que toda a gente conhece, acho eu. Apesar de eu ainda não ter lido outros livros do Júlio Verne que eu quero conhecer, acho que ele tem bons títulos ou títulos interessantes, principalmente para jovens, e mesmo que não sejam jovens, facilmente vocês vão gostar deste autor. Qual foi a personagem mais interessante e a personagem mais irritante que conheceste nas leituras do clube? Aqui tinham que ser personagens mesmo dos livros do clube, por isso eu escolhi o mais interessante deles todos, e eu acho que isto é quase unânime. Foi aqui o Julien Sorel, que é o protagonista aqui do Vermelho e o Negro do Stendhal. Eu já tinha lido este livro há um ano atrás e eu acho que foi o meu favorito do ano de 2016, graças obviamente aqui ao protagonista, que é uma boa peça. E em relação ao personagem mais irritante, para mim acho que foi aqui o Amaro, do Crime do Padre Amaro, que apesar de eu ter gostado bastante deste livro, eu acho que lhe dei 4 estrelas, e inclusive esta foi uma releitura e eu não me importei nada de o reler porque sabia que ia gostar. O Amaro é daqueles personagens que, no final de contas, a sua atitude e a sua conduta foi assim bem desprezível. Indica 2 clássicos que gostavas de ler no clube. Eu vou ter que indicar 3, desculpem lá. Eu gostava muito de ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, e finalmente tenho aqui a minha edição nova. Eu gostava mesmo muito de ler estes livros no clube, mesmo que fossem em 3 meses, porque acho que isto é uma grande obra que vale mesmo a pena. E estas leituras mais longas acho que se aproveitam melhor e se tira mais partido delas quando são partilhadas. Outra leitura que eu gostava de fazer no clube seria o Anna Karenina, de Tolstói. Acho que faz falta nós lermos mais autores russos. Eu acho que talvez haja um pouco de preconceito em relação à dificuldade de se ler Dostoiévski ou um Tolstói, ou pelo menos a impressão que eu tenho de pessoas que muitas vezes nem sequer nunca leram esses autores e nem nunca experimentaram. Pelo menos é a sensação que eu tenho. E outra grande obra de um autor russo, Dostoiévski, que eu gostava de ler no clube, seria Os Irmãos Karamazov, que é um daqueles livros que eu tenho mesmo muita curiosidade em ler, e acho que é uma leitura que também ficava bem compartilhar com outras pessoas, trocar opiniões. Indica 2 dos teus clássicos preferidos de sempre. Eu vou indicar Os Contos de Edgar Allan Poe, que eu li há muitos anos atrás e gostava mesmo de ter assim aquela edição com todos os contos dele. São contos mesmo marcantes, sinistros, com ambiente top para quem gosta de thrillers, cenas obscuras, são excelentes mesmo. E vou indicar também outro livro que é assim dos meus favoritos de sempre e que já falei aqui algumas vezes, que é O Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ignorem a capa, acho que merecia uma edição bem mais bonitinha. Onde gostavas que houvesse um encontro? Em relação ao local onde eu estou a trabalhar a maior parte do ano, eu não acho que seja assim tão interessante para um encontro, até porque quase não há pessoas aqui em baixo,
E por isso eu vou trocar aqui, vou fazer batota e eu vou responder quando é que eu acho que deveria haver um encontro e que eu tenha possibilidades de me deslocar mais facilmente, que seria em agosto, porque é a única altura do ano que eu posso viajar sem estar presa a horários de trabalho. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Juntem-se ao clube se não conhecem e se gostam um bocadinho de clássicos. Se não gostam, experimentem na mesma, até porque é uma excelente oportunidade de trocar ideias sobre os livros, dá mais entusiasmo para quem os vai ler. E é isso, ficamos por aqui hoje então. Fiquem bem, até o próximo vídeo.